Tempinho bom aqui, vamos mais um dia falar um pouquinho do amor que nós temos por Jesus, né? Agradecer primeiramente a Ele pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidas nessa sexta-feira e agradecer a Ele, né? Sempre de nos mantermos em pé, em meio às dificuldades, os dias desafiadores, né? Mas que Ele continua pegando a nossa mão e nos fortalecendo dia após dia, né? É algo que eu peço grandemente hoje para Deus, é nos dar sabedoria para a gente manter aqui esses 40 dias firmes e fortes, né? Os 40 dias em plenitude, que é 40 dias para você ir além de todas as áreas da sua vida. Eu vi que tem pessoas novas aqui, então eu sempre vou estar falando, né? Que Deus colocou no meu coração esse devocional. E eu convidei as minhas amigas, a Lidiane, a Ellen, a Nanda, para me ajudar aí nessa caminhada para que a gente consiga fazer esses 40 dias de devocional. Então, o objetivo desse grupo é mesmo transbordar o conhecimento que a gente teve lá na conferência, né, da Camila, que foi em São Paulo, que chama Conferência Plenitude. Então, é a gente transbordar, é a gente unidas pelo mesmo propósito, a gente conseguir seguir nesses 40 dias aí, que cada dia vai ser tratado, cada dia vai ser curado, né, em nós, algo da nossa vida. Então, tem dias que Deus vai falar mais comigo, tem dia que Deus vai falar mais com outra, tem dia que Deus vai falar mais com outra, vai ter aquele dia que a gente vai assistir e vai achar que não é legal, porém é porque aquele dia, aquela mensagem, às vezes não tocou tanto o nosso coração como toca de outra pessoa que fala: Uau, hoje Deus falou comigo, né? E hoje é o quarto dia de 40 e quero desejar também aí a Ellen, né, que hoje vai participar comigo. Bem-vinda, Boa Ellen, boa noite, noite. meninas. Mais um dia lindo aqui, que delícia. Estou amando, eu estou achando que eu não vou querer parar nos 40 dias, não. Não, agora nós vamos para Já está virando 365 dias. hábito. E hoje o tema, gente, é celebre as podas da vida, pois delas vêm os bons frutos. É uma palavra muito forte. Eu estava lendo aqui, né, e concentrando aqui na palavra e pedi para Deus me usar com as palavras certas para falar com vocês, porque só de eu ler, Deus já tocou muito forte comigo aqui. E hoje a palavra é João 15, do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permanece em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Então, aqui, eu vou falando por partes, tá? Deus, ele nos comparam, né, com a árvore e o ramo. Então, Deus é a árvore, nós somos o ramo. E não tem como um ramo dar bons frutos se ele está no caminho errado, se ele está falando para o outro que ele está certo, porém dentro dele ele sabe que ele está errado. E somente nós sabemos o que passa dentro de nós, né, o que é verdadeiro dentro de nós. Então, aqui Deus deixa muito claro que é ter uma continuação das outras aulas, né? Que quem não está dando bons frutos, ele corta, porque seca e ele joga no fogo. Agora, quem está dando bons frutos, quem está grudado com ele, conectado com Jesus e não desiste dessa conexão, né, dessa fé, ele poda para continuar crescendo. E assim é a nossa vida. Então, Deus, ele nos dá a sabedoria, quando estamos conectados com ele, ele dá mais ainda. Ele nos conecta mais ainda com ele nos fortalece, ele não deixa a gente cair, por mais que a gente passe aquele dia na angústia, deitado, no escuro, mas Deus consegue te levantar,
Deus consegue fazer você abrir a janela, Deus consegue fazer você arrumar a sua cama e falar, porque ele fala no seu ouvido exatamente o que você precisa ouvir. E aqui ele fala: Eu sou a videira, vocês são os ramos, que é o que eu acabei de falar. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, gente, sem Jesus nós não chegamos a lugar nenhum. E esse é um dos propósitos desse devocional. Nos fortalecer com o Espírito Santo, nos conectar com o Espírito, para que Deus nos fortaleça e não deixa a gente desistir de Jesus, né? Que é um caminho tão lindo, que é um caminho tão maravilhoso, que eu falo que assim, depois que eu aprendi o quão é importante essa conexão com Deus e o quanto que Deus fala diretamente com a gente, eu vi o quanto é maravilhoso ser obediente, quanto é maravilhoso plantar, semear coisas boas para que a gente colhe coisas boas. E a gente colhe rápido, viu? A gente colhe muito rápido. Então, aqui, Jesus fala, né? Somos os ramos. E se nós permanecer com ele e ele em nós, vamos dar muitos frutos. E o que são esses frutos? Esses frutos é você bem no seu trabalho, é você saber dialogar com a sua família, é você ter uma vida financeira boa, é você ter uma saúde mental boa. Então, esses são os frutos, né? Que nós plantamos bem, nós estamos conectados com Deus e Deus nos fortalece para que a gente dê bons frutos. E aqui, se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora. Então, a partir do momento que você desconecta com Deus, você perde toda a chance de ter uma vida extraordinária, de ter uma vida abundante. Então, você precisa estar conectado com Deus. Tais ramos são apanhados, lançados e jogados ao fogo, que é o que eu falei lá em cima. Então, quando você desconecta, quando você não gera bons frutos, Deus te desconecta dessa videira. Então, automaticamente, você perde a chance de dar bons frutos, de brilhar, né? E se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, aqui eu costumo dizer que é uma palavra muito forte, porque a partir do momento que você está conectado direto com Deus, até o seu pedido já é o pedido certo para ele te atender. Porque eu costumo falar nas minhas orações, Deus, que seja feita a sua vontade, mas a partir do momento que você está verdadeiramente conectado com Deus, ele já começa a te dar discernimento de pedir a coisa certa, de você já pedir algo que ele vai te atender. Então aqui é muito forte essa palavra, muito forte, porque é através da sua conexão, através de você estar ali, o seu ramo está conectado com a videira você só vai pedir as coisas que Deus vai te abençoar. Então, a partir daquele momento, você vai pedir algo para a sua vida sentimental, para a sua vida profissional. Deus já está te orientando, Deus já está preparando a pessoa que você vai falar, Deus já coloca no coração daquela pessoa o sim, Deus coloca no coração daquela pessoa a resposta que é para você ouvir e que vai alegrar o seu coração, que vai te fortalecer em Jesus, que vai fortalecer a sua fé. Então, aqui diz, né? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. João 15, 8. Depois, quem quiser estudar um pouco mais da palavra, é extraordinário, né? Essa passagem. E aqui eles falam que o primeiro passo para a mudança dos frutos que estamos produzindo na nossa vida é a coragem e a humildade de reconhecer os frutos atuais e discernir sobre a qualidade deles. Então, quais são os frutos hoje? Quais são os seus frutos? O que que você plantou? O que que você colheu hoje? Quais são os frutos que estão no seu ramo hoje? É uma palavra muito forte, né? É, então, aqui você precisa ter humildade e coragem de reconhecer verdadeiramente quais são os frutos que estão no seu ramo hoje. Quais são os rumos que estão conectados com a videira?
Então, pare e pense isso aí. Quem tiver papel e caneta e quiser ir anotando, é muito forte, né? E não adianta a gente querer convencer a nós mesmos que sou santo, sou honesto, sou generoso, sou humilde, sou boa, se as palavras e os nossos comportamentos não são de honestidade, de santidade, de bondade, né? E se a nossa existência estiver produzindo coisas ruins. Então, por isso aqui a gente fala, seja humilde e corajoso, para você conhecer você mesmo, para você saber o que você está conectado com Deus hoje. Qual é o fruto que está no seu ramo hoje, né? E aqui fala, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão, em Mateus 7:20. Então, Jesus deixa claro aqui, quando diz que o ramo não gera bons frutos, ele corta e lança fora. E que esse ramo cortado, por não estar mais conectado com a árvore, que é não estar mais conectado com Cristo, com Jesus, ele joga fora. Então, aqui eu tenho certeza que, assim como eu, como você, a gente jamais gostaria de ser um ramo infrutífero, né? Então, a gente quer o quê a partir de hoje? Começar a plantar, a semear e ser bons frutos, para que nós possamos para que nós possamos colher coisas boas, né? E Deus não desistir de nós. Deus nunca vai desistir de nós. Você pode ir lá, tá com frutos ruins, ser lançado fora, pedir perdão, e Jesus sempre vai te aceitar de volta. Sempre. Ele sempre vai te perdoar. Então, isso também é uma parte muito importante, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu não tô. Ah, Deus, eu já fiz tanta coisa errada, ou eu estou fazendo coisa errada. Bem, joga o joelho no chão, pede perdão e volta. Deus, hoje eu errei de novo. Joga o joelho no chão, pede perdão e volta. E assim, quantas vezes for necessário, Jesus vai te receber de volta e Jesus vai te perdoar. E o segundo passo é sermos intencionais na geração dos nossos frutos. Precisamos saber que todos os dias, do acordar ao dormir, temos que fazer as escolhas certas. Estar nos lugares certos, falar as palavras certas, nos conectarmos com as pessoas certas. Estamos a todo tempo gerando frutos. Então, desde quando você acorda ao momento que você vai estar, você está gerando frutos. O momento que você chega no trabalho, que você vai até o trabalho, que você toma seu café, que você almoça, que você conversa com seu esposo, com a sua família. A todo momento você está gerando fruto. A todo momento você está sendo conectado com Deus. Então, aquele momento você precisa estar sendo, tendo consciência de tudo que você fala, de todas as palavras que estão sendo lançadas, porque a todo momento você está sendo conectado com Deus e está gerando frutos, né? E aqui o terceiro passo é: para sermos um ramo cujos frutos glorificam a Deus, é recebermos com humildade e sabedoria as podas da vida e de Deus. Lembre-se que tudo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Quando estamos decididos a viver uma vida no centro da vontade de Deus para nós, quando entendemos quem somos nele e o que ele colocou em cada um de nós para que nessa terra nossa vida aponte para Cristo. Precisamos saber que seremos podados constantemente pelo agricultor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ou seja, gente, existem aqueles momentos que Deus poda. Existem aqueles momentos que Deus tira da sua vida algo, e algo que dói, dói na alma. Mas você precisa entender que deixa ir. Se Deus podou, se Deus tirou algo, é porque não era para estar com você. Isso pode ser na amizade, isso pode ser no relacionamento, isso pode ser no trabalho, isso pode ser qualquer área da sua vida. Então, se Deus tirou, deixa doer, deixa doer. Mas sempre dá graças. Em tudo dai graças. Porque lá na frente Deus vai te mostrar o porquê ele tirou isso da sua vida. Lá na frente pode passar anos, ele vai te mostrar, putz, ali eu entendi o porquê que Deus tirou algo.
Por que que Deus fez eu passar por aquela poda? Porque através daquela poda, ele vai te glorificar, ele vai te exaltar, ele vai fazer você crescer, ele vai fazer seu ramo ficar gigantesco, florido. Então é isso que Deus deixa muito claro nessa noite para nós, né? E aqui, é, diante das dores, dos desafios que enfrentamos, precisamos sempre perguntar o que é necessário a gente mudar. O que é necessário eu mudar hoje no meu dia para que eu seja feliz? Raquel, bem-vinda! O que é necessário hoje eu mudar para eu ter um dia maravilhoso, para eu ter bons frutos? O que é necessário eu mudar nas minhas atitudes de hoje para eu ser feliz, né? Hoje eu ouvi de uma pessoa que às vezes eu posso estar vivendo algo que hoje eu não está me fazendo feliz. E eu preciso ter uma atitude, e essa atitude depende de mim. Eu não posso olhar para o lado, eu não posso olhar para o outro, porque lá na frente eu vou olhar para trás e vou falar: quanto tempo eu perdi? Isso é verdade. E às vezes você precisa de um dia deitado na cama para você colocar todos os seus pensamentos em ordem. Hoje foi um dia que eu peguei um papel e ainda estou fazendo esse exercício, e coloquei todos os meus pensamentos no papel, todas as palavras, frases. Tô colocando ainda, porque cada hora vem uma coisa. Porque eu ouvi de uma tia minha que às vezes os pensamentos da gente ele tá tão conturbado, a gente pensa tanta coisa, porque eu penso nisso, pagar isso, fazer isso, levar a filha aqui, pôr a filha aqui, fazer isso com a mãe, fazer que vira tudo uma bagunça. Então chega um momento que você precisa colocar tudo no papel para você colocar a sua vida em ordem e ver o que que é prioridade para você começar a fazer. E isso também entra em dar bons frutos, porque não adianta eu ter uma vida bagunçada, não adianta eu 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 querer fazer tudo e não conseguir fazer nada. Porque existem momentos da nossa vida, e eu falo de testemunho próprio, que você não consegue ir numa farmácia tomar uma injeção. Você não consegue ter essa atitude de ir numa farmácia e tomar uma injeção e saber que aquela injeção pode mudar seu dia, porque é uma vitamina que você precisa. E eu vivi isso, né? Então, por que isso? Eu estou fazendo o quê? Eu estou gerando maus frutos para mim, para minha saúde, para minha sobrevivência. E às vezes a gente não tem essa essa sabedoria, né, de enfrentar isso. Então, hoje a mensagem que eu deixo aqui para vocês, gente, é para gente sermos, para nós sermos, né, esse ramo conectado com a videira e que nós possamos transformar as nossas vidas. Que durante esses 40 dias, né, que é assim, é extraordinário esse devocional, cada dia Deus vai falar de uma forma com a gente. E nós unificando tudo que Deus tem para falar, no final dos 40 dias, nós seremos mulheres plenas, mulheres sábias. Então, assim, é gigantesco o que Deus tem para falar conosco, né? A Ellen vai trazer agora um exercício para vocês, que eu tenho certeza também que vai ajudar muito a gente trazer a consciência, né, sobre a verdade, a humildade de reconhecermos os maus frutos que hoje nós estamos deixando, né, no nosso ramo aí. Então, eu quero primeiramente não, né? Eu já falei boa noite, né? Seja bem-vinda. Quero Boa noite. bem a Vanessa, minha amiga, que está aqui, a Lide, a Jaque, a Raquel. Raquel, mulher de Deus também, mulher abençoada, fiel no devocional também. Uma mulher que tem um grupo, né, de mulheres também aí, que ela recebe na casa dela. Ela é extraordinária. Um beijo, viu, Raquel, Vanessa, Jaque. Muito obrigada por vocês estarem comigo. E Ellen, agora é com você, minha amiga. Gratidão, minha querida. Boa noite. Nossa, que honra, né? Mais uma noite aqui juntas. Estou muito feliz dessa iniciativa que a Cíntia teve, e quando ela trouxe esse convite, o meu coração logo já se abriu, porque
O treinamento eu já faço por algum tempo, mas falar em cima da palavra, né, da Bíblia, eu falo que é algo emocionante. E quantas coisas eu estou aprendendo aqui, né? Eu acredito que juntas aqui a gente vai transbordar algo dentro de nós e que esse devocional não finalize nesses 40 dias, né? Que esses 40 dias seja só o início de uma grande preparação para que isso possa expandir, né? Que esse grupo possa expandir e que nós possamos realmente entender, né, a palavra que Jesus nos deixou, o caminho que ele nos deixou, porque eu falo que muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não consegue compreender. E quando nós não compreendemos, nós não conseguimos vivenciar aquilo, nós não conseguimos colocar em prática. Então, esse grupo de estudo aqui é para que nós possamos entender, compreender, para que nós possamos compartilhar também, né? Eu até falei para a Cíntia, eu falei assim, Cíntia, no final vamos abrir, mesmo que seja 5, 10 minutinhos, vamos ter uma troca, porque às vezes a Cíntia fala, como a Cíntia disse, né? Vai tocar uma pessoa, às vezes eu falo, vai tocar uma outra pessoa. E talvez você falando vai tocar uma terceira pessoa, a Lide falando vai, né, tocar uma quarta pessoa. Então, que nós possamos entender que esse grupo é essa união que está formando essa árvore, né? Essa árvore que Deus aí está alimentando, esses galhos, né? E cada uma de nós somos esse galho, né? E que nós possamos dar frutos, né? Frutos doces, né? Frutos que vai alimentar a alma das pessoas. E é muito interessante essa palavra de hoje, porque a gente vai refletindo, né? Quantas coisas que às vezes a gente vivencia e quando aqui fala sobre o podar aquele galho que não está dando frutos. Eu acredito que que nós precisamos colocar em prática isso em nossa vida também, né? Se Deus ele poda, por que a gente não faz o mesmo? Quantas vezes nós permitimos situações, pessoas permanecer na nossa vida e continuar nos machucando, continuar, de alguma forma, nos trazendo resultados negativos. Quantas vezes nós permitimos alimentar pensamentos, né, que não gera fruto nenhum? Quantas vezes nós permitimos sentir sentimentos e emoções que também não nos levam em lugar nenhum, só para o sofrimento? Então, quando Jesus traz essa parábola de apodar, talvez essa seria a reflexão de hoje. O que nós precisamos podar na nossa vida? Quais são as pessoas, quais são as situações, quais são os lugares que talvez nós estamos frequentando que não está nos trazendo frutos, né? E que nós precisamos podar, nós precisamos retirar da nossa vida. Porque, como diz na palavra, que Deus, ele vai gerar esse fruto na nossa vida, mas ele também quer que a gente gere esse fruto. Então, será que nós não estamos precisando olhar um pouquinho mais para os nossos resultados e entrar nessa reflexão, né? Então, com coragem, verdade e humildade, que nós possamos olhar para a nossa vida.
Qual é a qualidade dos frutos que você hoje tem produzido? Quais são os seus comportamentos? Quais são as suas atitudes? Quais são as suas palavras que têm glorificado a Deus? Será que você tem glorificado a Deus? E o glorificar a Deus é como, aqui a Cíntia trouxe um exemplo, né? Às vezes nós achamos que glorificar a Deus é algo que se requer muito esforço. E, na verdade, o glorificar a Deus está no simples fato da gente cuidar de nós, cuidar do nosso corpo, cuidar das nossas emoções, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar, né, das nossas amizades. Então, às vezes, está no simples e a gente não consegue fazer nem mesmo simples. Então, o que seria esse glorificar a Deus, né? Será que os meus comportamentos, as minhas atitudes, as minhas palavras têm glorificado a Deus? Será que eu tenho glorificado o Deus que mora dentro de mim? Ou será que eu estou apenas falando palavras, tendo comportamentos ruins, né? Comigo mesmo. Então, o primeiro passo de toda transformação que desejamos viver sempre será a consciência. Então, eu tenho um convite aqui para vocês hoje. Pega o caderno de vocês e escreva. Escreva quais são os frutos que você reconhece hoje, que você deseja eliminar. Qual é o comportamento? Quais são os comportamentos que você deseja eliminar? Coloca, no mínimo, 3 comportamentos. Qual é o comportamento que você deseja eliminar? E aqui eu vou trazer um exemplo. Um dos comportamentos que eu desejo eliminar na minha vida é o meu vício pelo doce. Porque eu sei o quanto isso tem me prejudicado. E será que... Eu acabei de pedir um crepe com doce de leite e nozes, viu, Ellen? Olha isso. Mas está tudo bem comer ele de vez em quando. A questão é o tudo que está em exagero está nos prejudicando, né? Então, eu trago esse exemplo meu. E eu tenho pedido muito para Deus, porque eu tenho todo o conhecimento. Mas o porquê que será que eu estou me autodestruindo, né, com o açúcar? E esse é um comportamento aqui que eu me exponho a todos vocês para que Deus possa me fortalecer nesse meu vício, né? Porque a gente sabe que tem comportamentos que é tão sutil, mas está nos destruindo. Então, qual é o seu comportamento? Qual é o seu vício hoje? Qual é o galho seco que você precisa podar? Qual é a atitude? Quais são os pensamentos que você tem alimentado? Quais são os pensamentos que você tem alimentado aí que de alguma forma não tem gerado frutos? Deixa eu só aceitar aqui. E de alguma forma está prejudicando não somente você, mas também o seu próximo. Porque às vezes, quando nós não podamos esses galhos secos, esses galhos começam, de alguma forma, a atrapalhar o outro também. Atrapalha a nossa família, atrapalha o nosso esposo, atrapalha os nossos filhos, atrapalha. Porque às vezes a gente precisa, né, começar a focar, podar esses galhos que de alguma forma estão nos prejudicando. Então, escreva aí o que você vai, na glória de Deus, eliminar da sua vida. Quais são as pessoas? Coloca aí, escreve o nome, gente. Oi, Quais são as pessoas? Oi, Lid. Uma coisa assim, deve que acontece com mais mulheres. Você fez a pergunta, né? Quais os comportamentos que você deseja eliminar? Aí você fica olhando, aí você fala assim, não, mas peraí, acho que nada, né? Aí você olha de novo e fala, gente, mas nossa. Aí você pensa, mas eu não sou perfeita, tem que ter alguma coisa.
E aí você vem trazendo a consciência e começa a aparecer. Eu tô aqui assim, gente, mas eu não vou eliminar nada. Aí você falou do açúcar, já veio. Agora eu pensei, gente, uma coisa que tá me prejudicando? Eu trouxe a consciência. Eu vou dar um exemplo. Você deu do açúcar, excesso de rede social. Uau, perfeito. Entendeu? Então, aqui já não sou mais perfeita, eu já tenho coisas para eliminar. É sobre isso. E entende, né? Entende, Lidy, que às vezes a gente entra em algumas perguntas e a nossa mente ela começa a nos sabotar. Exatamente. Isso é uma autossabotagem. Eliminar né? o quê? Né, eu pensei. Mas tem muita coisa para a gente eliminar no propósito de Deus, né? É sobre isso. E aí escreva também, talvez 2, 1 ou até 3 pessoas que você precisa eliminar da tua vida. Porque às vezes, gente, a gente quer dar uma de boazinha. Porque por muito tempo eu me comportei dessa forma. Não, como que eu vou eliminar uma pessoa da minha vida? Jesus me ensinou a amar, então eu tenho que amar tudo e todos. Era essa a minha consciência. Só que eu não estava percebendo o quanto aquele grupinho de pessoas estava me prejudicando. O quanto aquele grupinho de pessoas estava me influenciando. Porque isso, gente, é muito sutil. É muito sutil. Aí a gente entra num grupinho ali de pessoas, aí aquelas pessoas estão falando mal, aí às vezes de outras pessoas, aí às vezes para você, né, se juntar ali, se socializar, o que você começa a fazer? Falar mal também. Então, quais são as pessoas hoje que estão te corrompendo? Quais são os galhos que você precisa podar na sua vida? Né? Quais são os pensamentos? Quais são os sentimentos? Quais sentimentos que você hoje tem acumulado aí? Mágoa, raiva, ódio, que você também precisa podar. Que você também precisa olhar para esses galhos podres, para esse sentimento que está apodrecendo dentro do teu coração. Então, escreve aí. Eu sinto raiva disso, disso, disso. Eu sinto mágoa dessas pessoas. E isso está, de alguma forma, me afetando. E quando nós... Sim. Eu tô lendo esse livro, ele chama Deixe Ir, Não Insista. Ele é de 100 páginas. E tem uma parte aqui que é exatamente isso que você falou, que ele fala assim, ó. Quem nos deixa está nos ajudando a iniciar as pessoas em nossa vida como inícios e términos de ciclo, e que cada um deles serve para nos ensinar algo antes de alcançarmos o próximo degrau em nossa existência. Cada pessoa tem um tempo determinado para ficar em nossa vida, e tentar impedir essa separação pode também significar que estamos embarcando um novo ciclo em sua vida. Uau, que lindo. Então, é bem forte, né? Depois coloca no grupo para a gente o nome, tá? Vou colocar, eu tenho ele em PDF, eu vou colocar lá para você. Envia para a gente lá. Então, gente, é exatamente isso, né? Às vezes a gente está em grupo de pessoas, convivendo com pessoas, e a gente está tão apegado, eu não posso porque é meu parente, eu não posso porque é uma amiga de anos, e essa amiga já me ajudou, ok, mas às vezes ela veio, ajudou o que tinha que ajudar, mas agora não é mais, né? E aí é como a Cíntia leu aqui, às vezes nós precisamos deixar ir, né? Porque nós precisamos dar frutos. Um comportamento também que eu já consegui também, e Deus está me abençoando muito, gente, é o financeiro, né? E eu percebo que o financeiro, ele pega muita, mas muita gente, né? O financeiro, muitas vezes, ele também vem de uma forma muito sutil, né? E eu, assim, é muito interessante porque eu tenho um combinado com Deus. Eu acredito que eu combinei isso com Deus em algum nível, assim, em algum momento.
Porque todas as vezes que eu não estou indo em caminhos retos, que, né, da verdade dele, o meu financeiro ele começa a decair. É muito interessante, e eu já fiz esse teste. O meu financeiro, ele começou a decair, eu começo a perguntar, Senhor, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Então, eu falo que o meu financeiro é o meu sinalzinho. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, muitas pessoas vivem uma escassez financeira muito grande. E Deus é o quê? Deus é fruto, Deus é abundância, Deus é prosperidade. Então, se hoje você está passando uma escassez financeira, um deserto financeiro, olha para os seus comportamentos. Em que momento você não está respeitando o seu dinheiro? Em que momento que você não está olhando para esse dinheiro e valorizando o teu suor, valorizando o teu ganho ali? E você está com gastos extremos. É um galho que você também precisa podar. O galho do consumismo, entende? Então é um comportamento que você precisa olhar, porque nós estamos aqui para viver a prosperidade, a abundância, porque Deus é próspero. Deus não tem uma árvore só, ele tem infinitas árvores. E nessa árvore não dá um fruto só, ele dá infinitos frutos. E por que você não está dando fruto? Por que o seu financeiro não está evoluindo? Por que o seu financeiro está travado? Tem algum comportamento que você precisa olhar. Entende? Então, pede para Deus clareza. Fala, Senhor, me mostra aqui qual é o meu comportamento. Qual é o meu vício diante do dinheiro, da falta de administração, que o meu financeiro não está prosperando e eu estou travada, porque o Senhor é o Deus da abundância. Só que eu tenho que aprender a administrar, então me ensina a administrar, Senhor. Então a gente precisa olhar para isso também e podar esses galhos viciosos, porque muitas vezes compramos coisas para preencher um vazio ali dentro de nós e caímos nesse vício. Então, precisamos olhar para esse lado também. Porque um financeiro equilibrado, um relacionamento equilibrado, não tem como a gente não ser feliz, né? Só que depende do quê? Do nosso comportamento. Então, se você vive agora uma situação desafiadora e de dor, algo que tem roubado a sua alegria, escreva essa situação aí nesse papel. Hoje, qual é a situação que você está vivendo que está te gerando dor? Deixa o seu coração, deixa a sua mente te trazer. Qual é a dor que você tem vivido hoje? No seu relacionamento? No seu trabalho? No seu financeiro? Escreve aí essa situação. No seu profissional? Na sua qualidade de vida, qual é a dor que você hoje está enfrentando? Escreva para que você possa trazer clareza tanto para você, né? E tanto para você entregar isso para Deus. Depois, com autorresponsabilidade, escreva uma relação de ganhos que terá na sua vida se você aproveitar essa poda para crescer, mudar e aprender, tornando-se todos os dias o ramo perfeito, à imagem do seu Criador e a cara da pessoa e a cara da pessoa que ele o fez para ser. Olha que lindo isso, gente. Tornando-se todos os dias o ramo perfeito, cheio de frutos, frutos financeiros, frutos de alegria na tua família, frutos de realização profissional. Lembra da roda, do radar da vida da primeira aula? Deus quer aquela roda preenchida. Deus quer aquela roda da sua vida cheio de frutos.
Porque aí sim você estará no caminho. Aí sim você estará vivendo a imagem do seu Criador. Por quê? Porque Deus, ele é abundância. Só que para a gente viver essa abundância, nós precisamos podar. Nós precisamos cortar. Cortar coisas, situações, comportamentos, situações, coisas que está de alguma forma fazendo você ficar seco, um galho seco, sem fruto. E não é isso que Deus quer de nós. Por isso que Jesus deixou essa parábola para nós. Jesus disse: aqui eu sou o caminho e a verdade. E através de mim vocês vão ao Pai. E o que isso significa? Que nós precisamos estar conectado com a verdade dele. Conectado com o que Jesus nos ensinou. Será que nós estamos seguindo o que Jesus nos ensinou? Se a gente seguir duas coisinhas na nossa vida, que eu já falei, eu vou bater nessa tecla sempre, duas coisinhas: amar, perdoar. Amar primeiro a nós. Eu só te ajudo quando eu estiver preenchida. Não adianta eu querer ser boazinha. Não adianta eu querer te ajudar se vai de alguma forma me afetar. Então eu estou me amando. A partir do momento que eu aprendi a me amar, eu começo a transbordar. Agora eu te ajudo. Porque eu estou vivendo o transbordo. Aí, verdadeiramente eu estou amando, como Jesus nos ensinou. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E perdoar. Perdoar suas falhas. Perdoar por você ter mantido esse galho seco por tanto tempo na tua vida. Te perdoar por você ter se mantido em situações de tanta dor por tanto tempo. E aí, quando você aprende a se perdoar, quando você olha para os seus defeitos, para as suas sombras, aí sim você consegue olhar para o outro, para o defeito do outro com compaixão. E aí você começa a perdoar também. Então, se a gente praticar só essas duas coisinhas que Jesus nos ensinou, a nossa vida muda. E aí a gente começa a podar todos esses galhos que já não faz mais sentido na nossa vida. Porque eu aprendi a me amar. E quando eu aprendi a me amar, eu simplesmente tiro pessoas que não faz mais sentido, que não agrega mais na minha vida. A pessoa, para estar ao meu lado, precisa estar transbordando também. A pessoa, para caminhar ao meu lado, precisa estar transbordando também. E que hoje vocês possam refletir, né? Refletir nessa palavra e que nosso Senhor Jesus possa clarear a nossa mente, limpar o nosso coração, para que nós possamos tirar todos esses galhos que já não faz mais sentido na nossa vida. Mudar todos esses comportamentos que já não faz mais sentido na nossa vida. E que no final desses 40 dias nós possamos estar transbordando. Transbordando no nosso financeiro, transbordando no nosso relacionamento, transbordando para que outras pessoas olhem e falem o que aconteceu com você. Em nome e glória, para nome e glória de Jesus. E aí você vai falar: eu participei da plenitude. E hoje eu vivo essa plenitude. E que essa transformação possa impactar outras pessoas. Essa é a palavra hoje. Cíntia, ou a Lid, não sei, uma de vocês duas pode fazer a oração final? Gratidão, meninas. Amém. Vamos lá, né? Agora a gente vai fazer a oração e depois a gente sempre deixa um minutinho aqui para cada uma fazer sua oração pessoal e agradecer, né?
não só o dia de hoje, como esses dias que Deus tem falado muito com a gente. Então vamos lá. Meu Senhor, Deus de toda a eternidade, que privilégio ter a tua palavra para orientar a nossa vida. Eu te agradeço, primeiro, por permitir, por intermédio de Cristo na cruz, ser um ramo conectado a ti. Te agradecemos a promessa da vida eterna e o privilégio de sermos chamados de teu filho. Obrigado, Jesus, por conduzirem as nossas vidas, por permitir passar por provações, por aperfeiçoares nossos caráteres em amor e por perdoarmos. Te peço, Jesus, perdão pelos maus frutos que vínhamos produzindo na vida de cada uma de nós. Más escolhas, e clamamos por sabedoria, por santidade, para que tudo que façamos glorifique o teu nome. Te amamos, Jesus. Somos gratas pelo teu amor e pelo cuidado com as nossas vidas. Amém. Amém. Então agora cada uma pode fazer a sua oração. Umas gostam de ajoelhar e agradecer, outras de desligar a câmera. E a gente deixa esse um minutinho aí e depois a gente abre para se alguém quiser comentar alguma coisa. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Amém. Amém. Gente, alguém quer falar alguma experiência desses dias? Falar sobre algum exercício Gente, que eu queria fez? tanto ouvir vocês. Ontem não, na quarta, né, que a gente fez, né, assim, não teve ninguém que quis falar. Eu amo ouvir vocês. Vamos falar um pouquinho. Raquel, conta seu testemunho para nós. Sei que você tem um testemunho lindo aí com você, né? Ah, é aqui, ó. Meu testemunho aqui, tá aqui no meu colo. Mas vamos esperar mais o final da semana que vem, aí a gente conta ele por completo, né? É vitória. Agradeço cada uma de vocês, que eu sei que intercederam aí pela vida do Pedro, né? Pela recuperação do que houve com ele. E tá aqui, ó. A nossa vitória, a nossa bênção, né, filho? Graças a Deus. É testemunho, né? Quando começou a acontecer algo aí na minha vida com ele, eu sempre falei, não é luta, eu estou gerando testemunho, né? Então, cada prova que a gente passa, estamos gerando testemunho. Passando por provas, dando glória a Deus, né? E nos fortalecendo cada dia. E que no final desses 40 dias, que vamos passar juntas, se Deus quiser, às vezes eu não consigo vir, ou atraso um pouquinho, que é um pouquinho corrida aqui para mim, mas sempre estarei aqui. Creio que no final estaremos esplêndidas, né? Vitoriosas e diferentes, e podendo clamar e buscar, e o que a Ellen falou. Calma. E o que a Ellen falou aí, né? Tem coisas na vida da gente que nós devemos retirar. Devemos todos os dias analisar o que está nos colocando para trás. E sempre
viver com mulheres de Deus aí, como nós estamos vivendo esses dias e aprendendo cada dia mais, uma intercedendo pela outra, né? E sempre na presença do Senhor. Amém? Mas até no final da semana, né? É o que eu sempre falo. O médico dá o diagnóstico, mas quem dá o resultado é Deus. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Ó. Mulheres em silêncio. Lid, quer falar um pouquinho? Não, hoje eu tô só. É tão bom te ouvir também. Eu já tô bem reflexiva em tudo que você falou, que a Cíntia falou. Essa questão do comportamento, de eliminar os comportamentos, me deixou bem reflexiva, porque na hora que você perguntou, eu falei, gente, mas não tem nada para eliminar. E depois eu fui refletindo aqui, eu não coloquei só 3 coisas, encheu aqui a folha. Amém. De coisas para eliminar, em pessoas foi a mesma coisa. Eu pensei, gente, mas quem eu tinha que eliminar, eu já eliminei. Aí a gente traz a consciência, e de repente a gente vai estampando os olhos, né? E olhando para a dor, porque olhar para a dor é muito importante, né? Porque fugir dela não faz sentido. E quando a gente olha para a dor, a gente consegue eliminar. Que foi a palavra de ontem, né? Sentir a dor, né? Permita sentir a dor. Foi a palavra que a Nanda trouxe ontem, né? Permitir sentir a dor, olhar para ela, para você poder eliminar ela. Tanto hábitos, tanto comportamento, tanto pessoas. Porque a nossa vida é baseada nisso. No comportamento, nas pessoas, nos hábitos. E às vezes ficamos assim, esse galho não vou tirar. Exatamente. Mas deixa ele. o apego, não. Mas como que eu tiro esse galho? Não posso tirar. Ele esse não, Jesus. Tá doendo, mas tá gostoso. Eu tenho um testemunho para contar. Eu tenho um testemunho para contar. Eu eliminei um hábito, ele aconteceu de forma natural, depois que eu aceitei Jesus no meu coração mesmo, que foi o hábito da bebida alcoólica. A Cintia me conhece, sabe que eu amo a bebida alcoólica, amava, né? E foi tão natural, porque eu já tentei outras vezes. Já tentei muitas e muitas vezes, até era quaresma, vamos parar de beber, era isso, era aquilo, ou uma promessa, um propósito. E agora não, foi de forma natural um jejum que eu fiz, o jejum da... Como que ela chama? Sim, já sei que eu Gabriela Lopes. Gabriela Lopes, o jejum. Foi um jejum que ela pediu de um dia, que eu fiz e já faz 30 dias que eu não sinto falta. Olha isso. Domingo passado eu pedi pro Cássio abrir um vinho, ele abriu, só que eu não consegui tomar. E faz toda a diferença, gente. Toda a diferença. Eu emociono de falar, mas eu não consegui tomar o vinho. Eu preferi tomar uma água, um suco. De forma natural. É assim, quando a gente está na presença de Deus, as coisas vão acontecendo. Não adianta a gente querer tirar algo da nossa vida de forma repentina. Não. É só através de Deus mesmo. E tem que ser uma decisão e uma escolha conectada com Ele. Uhum. E assim, eu costumo falar, sábado passado eu estava no congresso, né, dos 70, e no sábado eu fui no mercado e eu tive uma oportunidade grandiosa, né, que foi ir com o meu pastor Ivo. E desse caminho, eu falei para ele, pastor, quando o senhor se converteu, porque ele também era pagodeiro, gostava de samba, bebida, né? Falei, pastor, quando o senhor se converteu, o senhor perdeu a vontade do dia para a noite? Porque, assim, eu venho perdendo a vontade de estar em festa, bagunça, né? Beber. Já faz meses aí que eu não faço isso. E aí ele me explicou, ele falou, Cíntia, eu sentia muita vontade no começo. Mas o que eu comecei a fazer? Eu sabia que jogar futebol, acabou o futebol, tinha um churrasco. O churrasco tinha o pagode e tinha a bebida. Eu tirei o futebol, falei, não, vou parar de ir um tempo. Hoje eu vou no futebol e eu sou fortalecido pelo Espírito e não sinto vontade de beber.
Então é a mesma coisa que eu acredito que está acontecendo com a Lídia. Hoje você pode sentar numa mesa onde todos estão bebendo, você bebe sua água com gás, seu refrigerante, sem vontade. Não é algo que você está forçando, né? Eu falo que assim, o Espírito Santo ele vai tirando aos poucos o que ele quer transformar na nossa vida, né? E a bebida alcoólica, para mim, no meu caso, bebida alcoólica, o samba, me fazia viver algo que me fazia pecar. Porque eu estava ali próximo ao desejo, né? Eu estava ali. Então, hoje, eu não ir no samba, eu não beber, eu não peco, né? E é algo que eu falei até para Jaqueline hoje. Eu não sinto vontade. Lógico, igual meu pastor falou, se um dia você estiver num barzinho, estiver tocando um samba, nada impede de você ouvir, mas você vai estar fortalecido para não cair na tentação. Né? No que às vezes a bebida, muitas vezes para pessoas leva, às vezes, discutir com o marido, ou às vezes leva a traição, outros leva a pornografia, né? Eu vejo nos lugares assim, umas mulheres, né, com as roupas tudo provocante. Então, assim, às vezes isso Deus vai cuidando e é o próprio Espírito Santo que tira, porque aconteceu comigo também, né, Lídia? Então, assim, nós estamos juntas aí. Sabe o que é interessante? Até uma dica, assim, né, como terapeuta, que eu trabalho muito com algumas pessoas que, com essa parte de vício, eu sempre digo para a pessoa, substitua, né? Então, tira aquele vício que está te prejudicando, né? Agora, voltando para a palavra, tire aquele galho que está te prejudicando e coloque um galho novo no lugar, que vai te edificar, que vai dar frutos. Então, por exemplo, eu tirei a bebida, mas eu vou colocar uma água com gás que vai limpar o meu corpo, porque eu quero estar ali no meio daquelas pessoas que estão bebendo, mas eu quero acompanhar, coloca uma água com gás, coloca um chá saboroso, né? Então sempre peça para Deus esse o caminho. Pelo que eu posso substituir, Senhor? Né? Eu me lembro que há 12 anos atrás eu era viciada em Coca-Cola, mas era viciada mesmo, era 2 litros de Coca-Cola por dia. Se eu não tomava, me dava até dor de cabeça, eu entrava em desespero. Né? E eu via o tanto que aquilo me prejudicava. E eu fui pedindo para Deus, Senhor, o que eu preciso substituir? Porque a Coca me dá energia, né? E Deus me trouxe o chá, que hoje eu sou apaixonada. Então, eu tomo ele geladinho, o chá me dá energia, ele tem um pouquinho de cafeína, e é isso. Então, às vezes, nós precisamos substituir esses hábitos, esses comportamentos que estão gerando maus frutos, né? Às vezes, nem gera os frutos, mas substituir por aquele galho que vai nos trazer frutos e vai fortalecer ainda mais o nosso crescimento, né? Amém. Mais alguém? Jaque, você está aqui. Não vai falar nem um oi, Jaque. Já falei oi quando eu cheguei. Estou com saudade. Saudade. Você sumiu de mim. Tamo juntos. Fala pra ela fazer assim, Jaque. Não, eu não quero nem ver. Eu não quero que ela volta. Passa. Meninas, é isso, né? Ninguém quer falar mais? Boa noite. Vamos deixar falar. Amanhã. Vai falar, Jaque? Ô, Lid? Não. Eu ia falar sobre amanhã mesmo. Pode falar você. Amanhã nosso devocional vai ser às 10 horas da manhã, tá? Porque daí muita gente sai, muita gente tem, às vezes, um aniversário, uma coisa. Então, dia de sábado, nós vamos fazer às 10 horas da manhã. E no domingo, a gente dá uma pausa, tá? Para todos refletir os exercícios da semana, as mensagens da semana. Se tiver alguma dúvida, pode compartilhar lá no grupo, que a Ellen orienta, né? Eu, a Nanda, a Lid. E na segunda a gente retoma às 7h30 da noite, tá bom?
Aí, o que eu depois todas pensam, tá? Eu quero que vocês compartilhem com a gente também. Se a gente faz no período da manhã, só que o período da manhã teria que ser às 6 da manhã. Ou se a gente permanece nesse horário das 7h30 da noite. Porque muita gente à noite às vezes não pode assistir, porque tem igreja, tem os compromissos, né? Mas às vezes também 6 horas da manhã entra 7 horas no trabalho. Então, assim, eu sei que nunca vamos conseguir atender todas, né? Muitas assistem às gravações. Mas aí, qualquer coisa também, vocês compartilham com a gente pra gente ir ajustando. Às vezes, uma semana a gente faz de manhã, uma semana à noite, para agradar todo mundo. Amanhã eu não posso entrar, viu? Amanhã às 10 eu tenho que levar ele para fazer curativo. Ah, mas aí a gente coloca o link, Raquel, aí a hora que você puder, você assiste. Ok. Todas Esse as horário aulas exercício estão gravadas. Isso, nós estamos gravando todas as aulas. Tá bom? Meninas, um beijo, boa noite. Gratidão, E até boa amanhã, noite, viu? meninas. Até amanhã. Gratidão. Não chore, quem cuida de você.